Sabe, a história de hoje vem de um texto de milhares de anos, mas a mensagem dela, nossa, é super atual. É uma daquelas narrativas fascinantes sobre como uma tarefa assim bem comum, tipo procurar uns animais perdidos, pode na verdade te levar para um destino que ninguém imaginava. Então a pergunta que fica é essa aí. Como é que uma busca que parece tão sem importância acaba virando um momento que vai definir o futuro de uma nação inteira? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa conhecer o nosso personagem principal. Esse aí é o Saul. O texto original faz questão de dizer que ele não era um cara qualquer, não. Pensa só, uma pessoa tão alta que, no meio da multidão, a cabeça e os ombros dele apareciam acima de todo mundo. Ele era, tipo, a imagem perfeita de um líder. O que ele não sabia é que o destino dele estava prestes a ser revelado. E é bem aqui que a jornada começa. Esquece palácio, esquece campo de batalha. A primeira missão que a gente vê desse futuro rei de Israel é uma coisa super normal. O pai dele, Quis, tinha uma tarefa bem simples. Vai lá e acha as jumentas da família que sumiram. A jornada do Saul começa com essa tarefa simples, mas que, olha, rapidinho vira uma busca longa, cansativa e bem frustrante. É o tipo de missão que testa a paciência de qualquer um, viu? E eles andam, nossa, como andam! Saul e o servo dele rodam por todo lugar. Passam pela montanha de Efraim, atravessam a terra de Sálisa, vão para Salim, vasculham a terra de Benjamim, e o resultado? Nada. Zero. A cada lugar que eles passam e não acham, a frustração só aumenta. Parece que as jumentas evaporaram. E é justamente aqui, sabe, no momento de maior cansaço, quando desistir parece ser a única coisa lógica a se fazer, que a história dá uma virada. Mas uma virada completamente inesperada. Um desvio que vai mudar absolutamente tudo. Saul era um filho bem responsável. Depois de tanto tempo procurando, a preocupação dele muda. Ele pensa, poxa, meu pai já deve ter esquecido das jumentas. Agora ele está preocupado com a gente que sumiu também. Ele decidiu que o melhor a fazer é voltar. É um raciocínio lógico, cuidadoso, só que o destino tinha outros planos. E aqui a gente vê dois planos batendo de frente. De um lado, Saul, o futuro rei, pronto para jogar a toalha. Do outro, o servo dele, que ninguém nem sabe o nome, dá uma ideia. Ei, e se a gente for falar com um homem de Deus que mora aqui nessa cidade? Essa sugestão simples, vinda de quem menos se espera, se torna o ponto de virada da história toda. Só tinha um probleminha. Eles não tinham o que dar de presente para o profeta. O pão já tinha acabado. Mas aí o servo acha na bolsa dele um quarto de ciclo de prata. Uma moedinha, uma coisa quase insignificante, que estava prestes a selar o futuro de uma nação inteira. Com um novo plano e essa moedinha de prata na mão, os dois entram na cidade. Agora, a busca não é mais por jumentas. Eles estão procurando respostas de um lugar bem mais elevado. Aliás, um detalhe cultural bem interessante da época, essa pessoa que eles procuravam, que hoje a gente chama de profeta, naquele tempo era conhecido como vidente, ou seja, alguém que conseguia ver coisas que as pessoas comuns não viam. Isso ajuda a gente a entrar no clima da história, né? Chegando lá, eles dão de cara com umas moças tirando água num poço. E elas não só confirmam que o vidente está na cidade, como dão instruções super precisas e com um senso de urgência. Elas falam para ele se apressarem porque ele está de saída para um banquete importante. Cada segundo contava. É agora que as pontas soltas da história começam a se amarrar. O plano de Saúl de simplesmente achar umas jumentas está prestes a se chocar com um plano divino muito maior, que já estava rolando bem antes dele sair de casa. E aqui está o segredo que a gente, lendo a história, já sabe, mas que o Saul não fazia a menor ideia. Um dia antes, Deus já tinha avisado o vidente Samuel que um homem da tribo de Benjamim ia aparecer para ser ungido como primeiríssimo rei de Israel. O palco já estava todo montado. E no exato momento em que Samuel bate o olho em Saul se aproximando, vem a confirmação divina. Não era coincidência. Aquela busca toda aquela frustração por causa das jumentas, tudo isso o levou passo a passo para esse encontro que já estava marcado. Aí vem o momento-chave. Samuel, de cara, já tranquiliza Saul sobre o problema pequeno dele. É como se ele dissesse, olha, relaxa com as jumentas, elas já apareceram. E logo em seguida ele muda o foco de jumentas para um reino e pergunta na lata, mas e para quem é tudo que Israel mais deseja? Não é para ti? A reação do Saul é de pura incredulidade. Ele fica tipo, como assim? Eu? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de todas, e a minha família é a menor família dentro dessa tribo. Ele simplesmente não se enxergava nesse papel de líder. Mas essa humildade toda do Saul não muda em nada o que estava para acontecer.
A partir daquele momento, Samuel começa a tratar aquele jovem viajante não mais como alguém que perdeu uns animais, mas como a pessoa mais importante da cidade. A transformação de Saul começa ali, na hora. E essa mudança de status é imediata e pública. Imagina a cena, um banquete com uns 30 convidados importantes, e Samuel faz questão que Saul e o servo dele sentem no lugar principal, o lugar de honra. Em questão de minutos, o cara que estava procurando jumentas virou convidado de honra. E para deixar ainda mais claro, o cozinheiro traz uma parte especial da carne que Samuel tinha pedido para guardar antes. Ou seja, não foi uma escolha na hora, foi um gesto simbólico, mostrando que a chegada de Saul já era esperada, já estava tudo preparado para ele. Eles passam a noite conversando em particular. Na manhã seguinte, na hora de ir embora, Samuel garante um último momento a sós com Saul. Ele manda o servo ir na frente para poder revelar a ele a palavra de Deus, que era, na verdade, o começo da unção de Saul como rei. E tudo isso leva a gente a pensar, né? A história do Saul começa com a perda de uns animais, uma tarefa do dia a dia, mas foi por estar cumprindo fielmente essa pequena responsabilidade que ele acabou encontrando um destino gigantesco. E fica a pergunta no ar: quantos grandes propósitos não estão escondidos justamente nas nossas tarefas mais comuns?